Deus não abençoa seus planos. Calma, não se assuste. A afirmação quer dizer que mais do que Deus ficar assinando, carimbando e confirmando os projetos que você faz, Ele está dizendo que Ele tem projetos para você. Sim, Deus tem planos para a sua vida. E isso é muito importante para a gente pensar quando a gente crê no Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus planejador que pensa os nossos dias. O salmista falou isso bela e melodiosamente, colocando numa poesia teologicamente construída isso. Todos os dias da minha vida já estavam no seu cérebro. Você pensou coisas para mim. Nós nascemos depois de um propósito e não antes. Pensou nessa afirmação? Façamos o homem, diz o maravilhoso texto de Gênesis, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso não é apenas uma descrição, isso é uma afirmação de propósito. Quando o homem nasce, o propósito para ele já havia sido estabelecido, como muitas outras coisas. Pensa um pouquinho. Jó fala que quando Deus fez o mundo, as estrelas do céu, abre aspas, juntas alegremente cantavam. Portanto, quando o homem acordou, ele não deu um propósito para a música, porque houve uma canção antes dele. Quando Deus fez as coisas, Deus fez o mundo, se essas estrelas do céu juntas alegremente cantavam, dizendo sobre os anjos que cantaram ao celebrar a criação, a música surgiu antes dos seres humanos. Então os seres humanos não têm tanto poder para definir a função da música. Ele tinha que perguntar, mas não é só para a música, é para tudo, inclusive para você e para mim. A gente vai fazer planos nesses momentos, esse ano, a gente gosta de fazer, eu já fiz alguns, o que eu gostaria que acontecesse, novas metas, coisas que em dezembro eu quero olhar e falar, aconteceu uma coisa diferente, eu me sinto melhor por isso. Mas eu tenho que lembrar que Deus faz um plano para mim também. Eu tenho uma participação nisso, uma boa parte começa em aceitar e rejeitar, mas você sabe quais são os prejuízos, mesmo que não saiba quais são as dimensões do prejuízo de viver os próprios planos. Então eu te desafio nesse programa a pensar nesse ano novo, pensar nos planos para esse ano novo, mas não apenas se colocar e colocar Deus diante de você como aquele que confirma seus planos, mas aquele que olha para você, te chama para conversar e diz para você, tenho planos para você. Não saia daí, está só começando, foi para hoje. Diz a história, há muito tempo contada, que um homem muito crítico da interferência dos cristãos no mundo foi visitar numa incursão antropológica uma sociedade sem Estado, dessas que antigamente se chamavam de tribos, em que os cristãos chegaram e, na visão dele, interferiram na vida que deveria ser preservada. E quando ele chegou lá, ele se dirigiu àquele chefe daquela comunidade e começou a conversar com ele e perguntar para ele, inquirir mesmo, sobre as transformações que foram feitas na vida deles a partir da chegada dos cristãos. A conversa foi boa, algumas coisas permaneceram inalteradas na cultura, mas era possível ver também traços de diferença entre eles, na maneira como eles estavam se tratando, na forma de se alimentar. Houve um impacto na vida daquela comunidade que por muito tempo, séculos, teve um tipo de vida e com a chegada do cristianismo ela mudou. Ele foi se indignando com algumas coisas, se surpreendendo com outra, mas ele não conseguiu esconder a sua indignação e falou sim, já exprimiu mesmo, falou para o chefe tribal porque ele não concordava com aquilo, daquela interferência. Aquele chefe levou ele até um lugar que ele não tinha visto ainda daqueles habitantes. Mostrou para ele um lugar, era um lugar de culto, parecendo assim cheio de símbolos, ele percebeu ali os ícones e os símbolos de um ritual. Olhou para um lugar e ali tinha uma grande peça de ferro e que havia resquícios de alguns objetos que já tinham sido deixados, alguns sinais e uma água perto. Ele olhou e falou, para que é isso? Ele falou, isso aqui é um lugar onde você deveria estar sendo comido agora se os cristãos não tivessem chegado aqui. Há uma interferência. Ser cristão, pregar o Evangelho, é em essência interferir. Se criou nos últimos anos uma ideia de cristianismo desodorante que não combina com a Bíblia. Eu vou explicar essa expressão que nem fui eu que inventei, mas eu gosto dela. As propagandas de desodorante ultimamente têm falado, há algum tempo já, né, de algumas características de um desodorante para se comprar.
Desodorante agora, dificilmente você vai achar um desodorante cuja duração seja de 12 horas ou 6 horas. A gente fala de desodorante de 24, de 48, de 72 horas. Na minha mente, eu já fiz essa pergunta várias vezes, né? Um desodorante de 72 horas e a pergunta que eu sempre fazia é, essa pessoa vai ficar todo esse tempo sem tomar banho? Mas ele também tem mais uma característica. Os desodorantes, eles estão agora de longa duração, mas eles não podem deixar manchas. Ninguém compra um desodorante para que ele se destaque mais do que a roupa. Então ele existe para tirar o mau cheiro, tirar o incômodo do suor, durar bastante. A religião deste tempo da história, ela é muito parecida com o desodorante, porque ele tem que agir sobre o mau cheiro, mas não o mau cheiro do mundo, aquilo que de mim me incomoda. Ela é uma espécie mesmo de instrumento de acomodação para as minhas próprias contradições, para que eu sobreviva com os infernos que se criou na própria mente, ou com os conflitos de cultura, etnia e classe. E para muitas pessoas, essa religião ela tem que estar restrita ao seu apartamento. Elas não podem sair de lá, de vez em quando uma tuitada, de vez em quando uma postagem ou uma conversa sobre um suco de laranja ali, diante de um suco de laranja com gelo, mas que não interfira. Ela não pode deixar mancha, ela não pode aparecer para depois da roupa. E ela tem que durar o suficiente a ponto de ser, assim, uma interferência externa, nada que seja mais dramático do que um próprio banho. É uma religião tipo um desodorante, interna, que se coloca debaixo do braço, que se esconde e que não interfira muito na vida das pessoas, mas só para não criar gente que tenha mau cheiro. A religião, ela está sendo vista dessa forma como algo que nos ajuda a conviver. Mas quando você olha para a Bíblia, a gente vai perceber algumas coisas ali que precisam ser colocadas no seu contexto. Um exemplo disso, quando nós olhamos para as promessas de Deus no Antigo Testamento, que estão sendo muito interpretadas de maneira equivocada no Novo, com uma tal teologia da prosperidade e da felicidade, que no fundo tem o mesmo objetivo, é pegar a religião e transformar num instrumento para os próprios planos e sonhos, ela fala de coisas que você deve prestar atenção. Presta atenção nisso então, por favor. No Antigo Testamento, a missão da igreja, a missão do povo de Deus, ela tem um sentido, porque ela tem um ponto geográfico. Você percebe que o povo de Israel sai e tem um deslocamento geográfico, sai, portanto, do Egito, caminha pelo deserto e se estabelece em Canaã. O estabelecer-se em Canaã tem um objetivo. A terra é prometida, é a terra que emana leite e mel, é uma terra que tem prosperidade, é uma terra boa, não é a terra do deserto, não é a terra do Egito. Deus fala de uma terra que tem uma abundância de recursos. No começo do livro, em Josué, e depois você vai perceber isso no livro de Juízes também, os espias chegam e demonstram, a gente vê isso de Deuteronômio, Josué e Juízes, o poder dessa terra de dar para o povo benefícios. Mas ele não é um resort, ela não é uma terra do conforto, ela é, antes de qualquer coisa, a base operacional com que Deus vai agir para cumprir o propósito de espalhar a glória dele por toda a terra. Portanto, o povo chega e toma Canaã para ser Canaã o QG de Deus. O ponto mesmo, eu vou repetir essa expressão, a base operacional de Deus para que a partir desse ponto ele fale com o mundo. E ali as promessas são associadas de ser um ponto de atração. Salomão, ele reflete muito bem isso quando a sabedoria de Salomão e aquela sabedoria sobrenatural torna-se atraente para os povos. Ao ler o livro e ver a descrição da sabedoria e do destaque da sabedoria de Salomão, a gente vê como, por exemplo, a rainha de Sabá, que vem de um povo distante, é atraída para isso, para que o Deus de Salomão seja pregado. Você percebe o sentido? Aquela prosperidade, a bênção, a saúde, o vigor e as coisas extraordinárias que acontecem ali, como o sol retroceder, a cura miraculosa, a maneira como eles vivem, são a forma de Deus de mostrar a sua graça, o seu amor e o poder salvador, não somente para um povo exclusivo e especial, mas para o mundo. É o convite para que o mundo venha participar das bênçãos de Deus. Atente para isso. É dessa forma que a gente tem que perceber e ver as bênçãos de Deus para com o seu povo no Antigo Testamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu vou abençoar eles, eu vou sarar a sua terra. Mas essa terra sarada, curada, essa prosperidade, essa bênção tem um objetivo: glorificar a Deus de maneira que o seu nome seja visto e a salvação seja expandida
e todos os povos da terra participam e saibam quem é Deus. Há uma missão sendo colocada ali. No livro de Levítico, no capítulo 23, há uma descrição do calendário litúrgico de Israel, as suas festas. Começando a falar do sábado, o texto fala do complexo da Páscoa, com a festa da Páscoa no dia 14 do primeiro mês, seguida da festa dos pães asmos. Um detalhe dessa festa é que a festa, como o próprio nome diz, ela envolve a ausência, a não presença mesmo, quando o povo tem que tirar de perto de si, do alimento das suas casas, o fermento como símbolo do pecado. A próxima festa é a festa das primícias. Páscoa, pães asmos e primícias são 3 dias seguidos. Mas depois, a próxima festa, a festa das semanas, o Shavuot, que em grego a gente chama de Pentecostes, porque são semanas, as 7 semanas mais o sábado, 50 dias, essa festa tem um caráter especial, porque a oferta, ou uma das ofertas levadas na festa do Pentecostes, é um pão movido diante do altar, que é santificado ao se mover, e este pão em especial é levedado, é fermentado. Sim, agora um pão com fermento é trazido para se santificar. Você pode notar aí o contraste. Numa festa anterior, 50 dias antes, a festa ela envolve um pão e a presença de um pão com a ausência de fermento, simbolizando a vitória da santidade sobre o pecado. Agora, um pão com a contaminação do pecado é trazido para que essa contaminação seja vencida mais uma vez. Esse pão é trazido de fora para ser movido. Isso envolve, dentre as interpretações e o que o Pentecostes traz, mas a lição fica clara para eles e para nós o que o Pentecostes simboliza. O Pentecostes também simboliza a expansão do reino, quando aquele que teve o pecado vencido na sua vida agora se torna um agente para que o pecado de outros seja vencido. Israel se sai, ele se expande, ele vive a aventura de buscar o outro nesse símbolo do fermento. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai perceber símbolos que vão se conectar. Há umas certezas que a gente pode pensar assim, né? Quando você olha para o Antigo, ele diz assim, olha, se você for fiel, certamente prosperarás. Agora, ouvindo tudo que Jesus falou no Novo Testamento, ele diz assim, se você for fiel e radicalmente fiel, certamente serás perseguido. De alguma forma, e dessa forma que ele fala mesmo, a perseguição confirma uma vocação evangélica também. Porque quando eles, e se eles tivessem escolhido ficar no cantinho deles, nas casas deles, e em uma religião que não sai para fora, vivendo essa religião desodorante, a perseguição não aconteceria. Porque a perseguição ocorre quando a crença começa a alterar as coisas. Não são perseguidas as pessoas que começam a crer e a crença fica dentro da sua casa, na restrição da particularidade da vida. Não, é porque eles saíram e levaram essa nova forma de viver para o mundo, que o mundo respondeu quando percebeu uma crença do cristianismo como uma ameaça ao seu modo de viver. Mas ele diz que tanto a perseguição no Novo Testamento como a prosperidade do Antigo, elas têm o mesmo objetivo, glorificar a Deus e atrair as pessoas. É comum pensar na história do cristianismo a partir de uma frase que é dita que o sangue dos mártires foi como semente. Ele surtiu o mesmo efeito. A perseguição atraiu pelo ímpeto que isso gerou de uma nova personalidade colocada em uma pessoa. Olhando para essas coisas, a gente tem que entender uma identidade cristã. A característica dos cristãos falando da Bíblia. Cristãos são pessoas justas, cristãos são pessoas que amam, cristãos que vivem na perseverança de guardar os mandamentos de Deus. Cristãos têm características na maneira de falar, na maneira de se vestir. Cristãos vivem em comunidade. Cristãos têm um tipo, uma forma de ser, e mesmo que essa forma se diferencie um pouco na cultura em que esse cristianismo está inserido, há coisas que se esperam de cristãos. Mas é a essência do cristão, do cristianismo bíblico, na crença em Cristo e no Deus da Bíblia, que cristãos, em essência, sejam seres que se expandem, que pregam, que levam a crença para outros.
1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O livro de Isaías diz isso de uma maneira enfática, nas palavras do próprio Deus: eu os criei para a minha glória. Então, o primeiro objetivo a ser colocado no plano para a nossa vida, seja para este ano, para qualquer outro, a gente entender que a gente vive para a glória de Deus. O ser humano foi feito para glorificar a Deus e deve compreender: viver para glorificar a Deus é agir, viver, se organizar, falar, ouvir, comer ou beber, casar-se ou dar-se em casamento, de maneira com que Deus seja mais visto. Quais são os planos que você tem feito para esse ano? Nesses planos, eles devem estar incluídos: tudo que eu vou fazer, devo fazer para a glória de Deus. O primeiro objetivo, princípio, razão para se pregar o Evangelho e saber que nós temos uma missão é levar as pessoas a viver num objetivo muito mais elevado e maior do que elas mesmas. Porque todos os planos que se restringem a planos do próprio coração, a sonhos que são do tamanho da própria pessoa, que são sonhos feitos para durar pouco. Quando a gente não vive para que outros sorrisos sejam dados, principalmente o sorriso de Deus, a gente acaba sendo viciado em êxtases e em tentativas que são extremamente desgastantes para sustentar pequenas fagulhas daquilo que chamamos de felicidade. E o resultado é uma vida desgastante e inútil. A Bíblia fala muitas vezes sobre projetos de missão, como as coisas acontecem na missão. Quando Jesus deu a grande comissão do Evangelho de Mateus, capítulo 28, ele disse: portanto, ide. Mas antes de dizer portanto, ide, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Segunda coisa e a segunda razão que você deve ter ao fazer um plano, de que a vida deve ser colocada em propósito, e o propósito é essencialmente a missão de Cristo ao mundo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra significa que a missão de pregar o Evangelho, de falar da graça de Cristo, envolve confrontar realidades. Confrontar a realidade de um coração, olhar para uma pessoa que vive de uma forma que é contrária ao Evangelho. O Evangelho altera realidades, e o alterar realidades só pode acontecer se ele for baseado numa autoridade que não é do crente, não é do cristão, não é do evangélico, é de Cristo. Toda autoridade, disse ele em Mateus 28, ao terminar o livro e o capítulo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Cristãos não são pessoas melhores que pessoas não cristãs, mas eles acreditam que Cristo é autoridade sobre tudo que existe. E Cristo é melhor, e a forma de viver que Cristo diz que ia acontecer é a forma do Criador. Portanto, ela é sim uma forma superior. Não pregamos o Evangelho para provar para as pessoas a nossa superioridade sobre elas. Pregamos o Evangelho para que as pessoas vivam uma vida superior àquelas que elas estão vivendo. Anote aí, terceira razão para se pregar o Evangelho. A inimizade contra Deus é a pior de todas as situações. Colossenses capítulo 1, verso 21 fala claramente sobre isso, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Nós já fomos inimigos, diz o texto, de Deus. O pecado é descrito como inimizade contra Deus. Agora pensa o seguinte: é comum que falemos que o inimigo do homem é Satanás. É comum que falemos que o inimigo do homem é ele mesmo. É comum que falemos que os sistemas do mundo, a violência, a opressão, a fome, a maldade, os ismos sem fim que o mundo tem, são os nossos inimigos. Mas a Bíblia fala que o pior inimigo que um homem pode ter é o seu próprio Criador. Sim, a Bíblia descreve o encontro final que põe fim à vida do ímpio como o encontro de Deus, vendo-o como um inimigo, se colocar como inimigo. Deus amou e ama o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. A razão de toda a perdição eterna não são os pecados do mundo, mas uma posição de rebeldia contra o amor de Deus. Todas as pessoas que estarão do lado de dentro da cidade santa e, portanto, viverão para sempre, não estarão lá pelas coisas boas que fizeram ou pelas coisas ruins que fizeram. Nenhum salvo estará salvo por causa dos seus atos, mas todo salvo estará salvo por causa do ato salvífico, do ato salvador de Deus. Há pecadores do lado de fora e há pecadores do lado de dentro.
Há um Salvador apenas e todos que estarão do lado de dentro foi por causa da reação que eles fizeram ao amor de Deus, colocando-se como sujeitos desse amor de Deus. Os que se perdem são aqueles que contemplaram a salvação, o amor e a graça de Deus e preferiram uma posição de inimizade contra Deus. Mas a inimizade contra Deus é encarar, no final de todas as coisas, a ira do Cordeiro. Jesus, naquele dia, sorveu o cálice do furor da ira de Deus no Getsêmani e não deixou nenhuma gota para o ser humano. Mas aqueles que rejeitam a salvação escolhem esse cálice. Avisar do Evangelho é dar a boa notícia da salvação, mas ao mesmo tempo é alertar que rejeitar a boa nova da salvação não é uma opção muito boa, ou pior, os homens não têm tantas escolhas assim. O Evangelho não envolve uma escolha melhor entre todas as outras escolhas. O Evangelho envolve escolher a Cristo ou, no final da história, não ter escolha nenhuma, porque é morte eterna ao encarar a ira do Todo-Poderoso. É necessário dizer isso, mas essa é uma boa razão. Pessoas vivem anestesiadas nos seus próprios planos e precisam saber que a rejeição do Evangelho não vai dar para eles uma vida um pouco pior do que aquelas que elas teriam com o Evangelho. Mas, na verdade, o que ele está dizendo é a extinção da própria vida. Isso é uma mensagem importante para ser dita. Coloque aí uma quarta razão. A idolatria é a doença do mundo. Quando Paulo escreve o livro que ele escreveu aos Romanos, ou a carta aos Romanos, ele está dizendo um tratado sobre salvação e pecado. Paulo fala da necessidade de se pregar o Evangelho e descreve a realidade que o homem vive por causa do pecado. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Paulo descreve a situação do homem, mas ele coloca numa posição muito boa causas e consequências. E muito daquilo que tratamos como causa, na verdade, é consequência. E muito daquilo que tratamos como consequência, na verdade, é causa. Ao ler o livro de Romanos, capítulo 1, verso 18 até o 27, é muito importante prestar atenção na maneira como ele usa a expressão por isso, por causa disso. Por isso Deus os entregou. Por causa disso. Disso o quê? Por causa dos homens terem mudado a imagem do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Quando os homens param de adorar a Deus, de servir a Deus e trocam o Deus verdadeiro pelos ídolos que eles criaram, eles geraram a causa de uma desgraça humana. Por que devemos pregar o Evangelho? Porque muitas das tristezas, das agruras, das confusões que o mundo vive hoje é resultado de uma idolatria. A idolatria é o centro de poder daquilo que faz os homens sofrerem. É por isso que há uma boa notícia no livro de Apocalipse, quando ele fala que Babilônia caiu. Essa fábrica de ídolos que é a Babilônia, ela precisa ser destruída para que os ídolos parem de ocupar espaços. Os ídolos consomem toda a energia dos seres humanos, deixando-os exaustos, castigados, cheios de fardos nas suas costas. E para sustentar um ídolo ou um Deus falso é necessário muito esforço, muito rito, muita coisa que tira dos homens a alegria de viver. Caiu a grande Babilônia. A destruição do centro de poder da idolatria precisa ser uma mensagem que, ao ser dada, ao mesmo tempo, ela é um golpe. Portanto, pregar o Evangelho é bater no centro de poder que sustenta a tristeza que contamina o mundo. Se você olha para o mundo e vê que ele está errado, que as coisas não estão no lugar e que poderia haver um mundo melhor, a melhor razão é pegar a bandeira do Evangelho. Mas há mais uma. Quinta razão. O Evangelho é a glória de Deus na face de Cristo. Essa expressão que Paulo fala em Coríntios é uma expressão que todo evangelista tem que ter. O Evangelho é uma boa nova, mas o Evangelho é um Evangelho que exige poder para ser pregado e poder para ser visto. Veja bem,
O grande conflito, a história da luta entre o bem e o mal, ela não começou com uma guerra em si. Ela não começa com Lúcifer puxando uma espada. Ela começa com uma pergunta, e a pergunta é: quem é de fato Deus? Como é o seu caráter? Aquele anjo mau que hoje conhecemos por Satanás, ele coloca uma mancha, uma dúvida sobre quem de fato Deus é. Quando Jesus veio ao mundo, e ele veio para morrer no nosso lugar, nos salvar, nos dar graça e perdão, ele veio para algo grande, mas dentro disso, no gene, no DNA do Evangelho, está a manifestação daquilo que Deus é. Se você pedir perdão e souber da graça de Cristo, mas o conhecimento da graça de Cristo não envolver uma compreensão do caráter de Deus em Cristo, ainda não houve salvação. Compreende? Há uma redenção para nós, mas há uma salvação para o mundo inteiro. E a salvação que o Evangelho propõe é um conhecimento profundo de quem é esse Deus. A certeza de que Ele é amor em essência, de que Ele é justo em essência. Portanto, o Evangelho fala o que Deus faz para você, mas o Evangelho fala quem Deus é para você. Pregar o Evangelho é dizer um Deus que é no seu caráter. Ele faz pelo que Ele é. Essa expressão é maravilhosa. O Evangelho envolve demonstrar a Deus, a glória de Deus na face de Cristo. Quando Cristo fez a sua oração antes de se dirigir para aqueles momentos dramáticos até a cruz, ele disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. E ele disse ainda nesse mesmo texto que está em João 17, agora cito para você o versículo 3, ele disse que a vida eterna é essa, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por fim, a sexta razão que eu digo para você é que o amor é a partida, o caminho e a chegada. Ainda que eu fale, começa o texto de Paulo, a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, eu não serei nada, serei um barulho. Se eu puder fazer muita coisa, coisas impressionantes para o mundo, sem amor, nada disso se aproveita. Até atos que podem ser classificados como atos bondosos e caridades, se a motivação não for amor, não há sustentabilidade. Somente o amor faz com que as coisas sejam duráveis. Eternidade e amor são termos que não se dissociam. Deus é eterno, Deus é amor, tudo passa, menos o amor. Eternidade é viver em amor, porque só o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e o amor jamais acaba. É o amor de Deus crescendo, é o amor de Deus na face de Cristo, é o amor de Deus demonstrado e principalmente é o amor de Deus como veículo, como meio de sustentação e organização do universo que faz com que o Evangelho tenha sentido. Pregar o Evangelho é ensinar as pessoas a amar. Quem aprende a amar, aprende a viver e viver para sempre.